Boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Fábio Batista, o Fabão, e hoje eu estarei gravando um áudio para o YouTube e não um vídeo, porque eu não estou me sentindo bem e como os homens têm um sistema imunológico mais fraco, eu quando fico meio doente me debando a ficar triste, a chorar de vez em quando, e eu não quero correr o risco de chorar aqui no vídeo, até porque não faz sentido, né? Vem do nada assim, gente. Eu não sei se outras pessoas que têm essa gripe masculina ou doenças masculinas, né? Quando me dá dor de cabeça, vontade de chorar, vem logo na hora. Então, eu não vou correr o risco hoje de fazer isso, embora não esteja com vontade de chorar agora. Eu não quero correr esse risco, então eu decidi gravar áudio. Não sei exatamente se é gripe ou se pode ser alguma das nossas doenças tropicais, tipo dengue, chikungunya, zika e assim por diante, porque não tive sintomas gripais, mas me deu uma dorzinha no corpo mais cedo. Então vamos aguardar e ver o que acontece. Gente, os gatinhos estão lá fora querendo entrar, mas não vou deixá-los entrar porque não quero correr o risco de passar nada para eles, nem também de eles atrapalharem aqui a nossa gravação. Eu pensei em falar hoje, na gravação de hoje, sobre algo que eu estava conversando com meu amigo Rafael, tem a ver com o significado da vida, etc e tal. Por quê? Quando a gente fica meio assim, pelo menos comigo, né? Quando eu fico assim meio doente, resfriado, qualquer tipo de coisa que afete meu corpo, é um baque, é um impacto psicológico tremendo. Eu percebo que minha mente começa a pensar em valores, missão, coisas mais importantes. E eu achei interessante, então, aproveitar esse momento para gravar aqui esse programa. Gente, então eu decidi falar sobre o significado da vida. Interessantemente, quando eu cheguei aqui para gravar esse áudio, eu passei pelo Instagram e o Instagram estava me mostrando imagens de violência no Chile. Gente, acabou minha criatividade. Eu estava com a ideia de gravar tanta coisa interessante e quando eu vi a questão da violência, eu percebi minha criatividade retraindo. Tipo assim, não, tá seguro para eu poder me expressar. E me veio essa dúvida: será que a violência tem a ver com diminuição da capacidade criativa? Quando nós vemos violência, será que nós somos menos criativos? Seria interessante uma pesquisa sobre esse assunto, né? Foi o que me veio à minha mente. Mas, como a questão é importante, eu voltei a ser criativo agora, porque eu daqui a pouco vou dormir, então preciso fazer esse áudio completo. Gente, sentido da vida. O que é importante, né? Por que é importante falar sobre isso? Eu acho que é interessante porque, quando eu estava mais cedo sentindo-me meio mal, logo vem à mente a ideia do que fazer, do que é importante, do que precisa ser feito. Se eu cair aqui, se eu desmaiar aqui, o que acontece? A mente da gente pensa essas coisas. Eu tive uma experiência bastante interessante faz umas 3 semanas, que eu bati minha cabeça num objeto de metal lá na barbearia, quando estava atendendo o Leonardo Fraga, personal trainer top aqui da cidade. E eu me lembro quando eu bati a cabeça, chega cortou aqui em cima do olho esquerdo. Eu bati a cabeça e muito interessante. A única coisa que eu pensei foi: o que é que eu quero fazer antes de apagar? O que é que eu tenho que fazer alguma coisa? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu não posso deixar sem fazer? E eu não desmaiei, nem tive nada disso, mas esse pensamento me deixou muito intrigado, né? A preocupação do que realmente é importante a gente fazer. E o que realmente é importante pra gente. Então, o significado da vida tem a ver com isso daí. É o significado da vida para cada um de nós. Eu tenho estudado relativamente um pouco sobre crescimento pessoal, principalmente mais para poder organizar as conversas que eu tenho com os clientes. Como vendedor de produtos e serviços ligados à beleza, a gente sempre acaba conversando sobre algo interessante. E conversando com os clientes, a gente conversa sobre problemas. E eu decidi estudar para poder não falar besteira. Já falo besteira, né? Imagine se não fosse estudar apropriadamente coaching, técnica de coaching, etc e tal, para ajudar as pessoas a resolver os problemas delas da melhor forma possível e não causar mais problemas. Significado da vida. Porque é importante. Então, ao estudar coaching, ao estudar crescimento pessoal, a gente se depara bastante com essa ideia de que é importante a gente saber o que é importante para a gente, quais são os nossos valores, quais são as coisas que são importantes para a gente, o que a gente quer deixar de legado. Não só o que a gente quer deixar de legado, mas o que a gente quer marcar o mundo, qual é a nossa marca, né? Quem já foi em algum monumento arqueológico, ou às vezes até numa construção,
Eu me lembro que na Universidade Federal da Bahia, no banheiro masculino, em um dos pavilhões, não sei se é um ou dois, lá em cima estava tendo uma reformazinha no teto e alguém tirou uma parte do teto assim e um pedreiro havia escrevido o nome, João de alguma coisa, e a data, 2006, uma coisa assim. E eu falei assim, gente, o cara deixou a marca na construção, muito interessante. Então, até o pedreiro queria deixar uma marca na construção e deixou. Então, todo mundo quer deixar uma marca, algumas pessoas picham obras de arte, riscam, destroem e tentam deixar a marca da sua forma, né? Isso me lembra um pouquinho o que o Tony Robbins fala, né? O Tony Robbins, ele fala bastante sobre essa questão dos seis necessidades básicas do ser humano, que eu não vou tentar lembrar aqui. Eu sei que, por exemplo, tem a necessidade de controle e também de falta de controle, tem a necessidade de significado e de relacionamento. Então, assim, são 6 necessidades que ele diz que nunca podem ser esquecidas, porque elas vão procurar se saciar de alguma maneira. E eu estava conversando com o Rafael sobre isso, né? Como as necessidades humanas, quando não são satisfeitas, pelo menos é o que eu tenho aprendido na minha vida, as necessidades insatisfeitas são aquelas que tornam a vida insatisfeita, insatisfatória, porque elas não são insatisfeitas, elas encontram uma maneira de se satisfazer. Então, para mim, por exemplo, aquele traumazinho de infância não vai ficar esquecido lá, ele vai se manifestar de alguma forma, porque ele precisa ser resolvido, incorporado, integrado, como algumas pessoas falam, né? Mas nem sempre isso é possível. Então, como crescimento pessoal, dentro do tema significado da vida, essa questão de entender o que a gente recebeu, né? Acho que é extremamente importante. O que já veio com a gente, vamos dizer assim, qual a bagagem que a gente tem que lidar, porque isso de uma forma já é o significado emprestado, né? A gente tem o nosso, mas tem esse emprestado também. E quando a gente começa a estudar isso, começa a encontrar o que a gente traz também de essência, de habilidade, de talento, a gente começa a criar uma coisa única, né? A mistura do que a gente trouxe, talvez de uma outra dimensão, com o que a gente recebeu dos nossos pais e o que a nossa sociedade é capaz de nos oferecer em termos de possibilidades educativas, criativas, entretenimento, etc. e tal. Para quem quiser saber mais sobre o significado da vida em geral, assim, existe algumas buscas no Google que são bastante interessantes. Existe uma busca por exemplo, as 7 áreas básicas da vida e tem outra que você pode buscar as 12 áreas básicas da vida. Eu sei que tem um casal estrangeiro que oferece um curso que eles ajudam as pessoas a escrever um livro sobre as 12 áreas da vida que ela quer visualizar. Aí tem um curso que eles vendem muito legal, que as pessoas conseguem separar a vida nas áreas e um capítulo para cada área, e no final do curso eles têm um livro completo, o livro da vida deles, de tudo que eles desejam, de tudo que eles querem. Então, a dica que eu dou é procurar por esses termos aí no Google, 7 áreas da vida ou 12 áreas da vida, porque você vai encontrar algumas listas com divisões, porque o legal de falar sobre o significado da vida é que a gente precisa dar as nossas cores e os nossos tons, né? Então, essas tabelas, essas listas ajudam a gente a encontrar o norte, saber por onde conseguir, por onde começar, por onde seguir e facilitam o nosso trabalho. Eu vou colocar aqui o celular para carregar, senão essa gravação vai parar imediatamente. Só um momento. Gente, voltando aqui à nossa gravação, compartilhando com vocês outra coisa que eu faço além de chorar às vezes quando eu fico doente, é cantar. Aí vem as músicas na mente, tem que cantar de alguma forma para ninar essa criança interior que tem aqui. E eu tava pensando aqui na música Nella Fantasia do El Divo, que eles cantam, né? Nella fantasia io vedo mundo giusto, lì tutte vivono. E eu não vou cantar o resto porque eu não estou bem, mas vamos lá. Então, gente, essa questão de significado da vida e de acesso aos materiais para você poder organizar, isso aí é bastante interessante, está tudo disponível na internet. E eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho porque o meu gato está querendo arrombar a porta e eu já volto. Um momento. Gente, e os gatos não estavam com saudade de mim, eles estavam simplesmente com fome. Se vocês estiverem ouvindo ele aí, eles estão comendo agora, porque eu já tinha dado comida a eles, mas acredito que eu dei menos do que eles queriam ou precisavam. Eles estavam aqui querendo mais. Mas bem, esses gatos foram resgatados e falando sobre o significado da vida, interessante, né? Essa relação de significado com relacionamento que a gente tem de encontrar, esse hábito que a gente tem de encontrar significado na nossa vida como seres humanos em nossos relacionamentos com coisas, pessoas e animais.
porque eu percebo que quando eu cheguei em casa, a minha preocupação, além de me alimentar, foi alimentar esses pequenos seres que me atrapalham de vez em quando, mas também me ajudam bastante. E aprendo muitas coisas com esses gatos desde que eles chegaram. Lidar com coisas como lidar com emoções, com perda, com ganho, porque eu apenas recebi um gato inicialmente, né, de presente do universo, porque chegou na minha porta, e no máximo acho que já chegou a ter 20 gatos aqui em casa. Hoje eu acho que eu tenho 10. E o processo de ter esses gatos todos trouxe o ganho do nascimento deles, a perda das mortes, porque gato morre fácil, gente, morre fácil, e é tenso porque mexe com a nossa emoção. E não só morre fácil por causa de doença, mas também porque eles andam correndo risco, né? Eles ficam fazendo umas peripécias que cachorro não faz. Então, quem tem gato sabe disso, mas é uma experiência bastante interessante de crescimento. Às vezes a gente se pergunta se eles realmente gostam da gente ou só nos usam como meros provedores de alimentos, mas vamos vivendo um dia de cada vez e aprendendo um dia de cada vez. Então falávamos aqui de significado da vida, de crescimento, de relacionamento com os outros seres, encontrando significado por meio disso e principalmente encontrando significado por meio do relacionamento conosco, que aí entra a questão do crescimento pessoal, né? Do crescimento pessoal que as pessoas falam de cursos, treinamentos, que não só tem a ver com crescer para os outros, mas crescer para si. E aí vale ler livros como A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ou Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, e O Segredo da Mente Milionária, ou O Poder do Subconsciente. Você escolhe o livro que você quer ler, você começa sua trajetória, Bíblia, Corão, como é que é o nome do livro lá da Índia, meu Deus? O Bhagavad Gita e assim por diante, né? O Tao Te Ching, você escolhe o livro que você quer ler para você poder encontrar o seu caminho, mas buscar é a coisa mais interessante, porque eu acho que as coisas se revelam para a gente dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente pode fazer quando a gente deseja. Como diz o ditado, quando o aluno está pronto, o professor aparece. E às vezes o professor é uma experiência, é uma coisa, é um animal, é um insight, é um sonho, é alguma coisa assim. Então, eu acho que a questão é começar, é ter a intenção de começar um projeto de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de autodesbravamento, porque nós somos seres, na minha opinião, somos seres de enorme potencial. Eu estava falando isso até mais cedo com meu amigo Rafael sobre isso, sobre o que eu acredito ser o potencial do ser humano, né? Que eu acho que o ser humano, quando ele consegue focar nele mesmo, não egoisticamente, mas nele mesmo como alguém que merece e pode crescer e alcançar os máximos e maiores resultados possíveis para o bem e benefício de toda a humanidade, coisas magníficas acontecem. Às vezes, coisas terríveis acontecem no processo, porque existe uma coisa chamada curva de aprendizado, que é o processo que a gente tem para a gente sair da ignorância para o conhecimento. E além disso, também, para quem gosta de entender essa questão de aprendizado, tem os níveis, né? O aprendizado, a ignorância inconsciente, a ignorância competente, a competência consciente e a competência inconsciente, que algumas pessoas dividem nesses 4 níveis, que a pessoa sairia do ponto que ela não sabe que ela não sabe, para o ponto que ela não sabe o quanto ela sabe. Então, assim, em termos de ser tão boa naquilo que ela faz, ela nem tem consciência daquilo. Então, vale a pena estudar sobre esse assunto e crescer em alguma área. A dica que eu dou também é encontrar um hobby, uma atividade alegre. Eu corto cabelo e cortar o cabelo tem sido um hobby para mim de muitas formas. Conhecer pessoas novas, a gente aprende, tem desafios quando os clientes chegam com cortes novos e diferentes que a gente tem que aprender a fazer. Confesso que eu não estou estudando tanto corte de cabelo quanto eu deveria ou quanto eu poderia, mas quando o cliente chega com um corte novo é muito legal. Hoje mesmo a gente teve o Daniel, se eu não me engano, que agora eu esqueci o nome dele na hora que eu atendi ele, mas agora eu lembro. O Daniel trouxe um corte, na verdade ele veio fazer só o friso, mas o barbeiro dele fez um corte topíssimo, muito legal. E eu elogiei, falei, gente, seu barbeiro merece um prêmio, esse corte de cabelo aqui é muito bom. Eu não sei como eu faria aquele corte, porque tinha uns detalhes muito, vou dizer que maneiros mesmo, muito bom. Então, parabéns para qualquer profissional que é o melhor na sua área, que faz bem feito e que deixa as pessoas de boca aberta quando vem o seu trabalho. Estava eu falando sobre o que mesmo, né? Sobre o significado da vida, sobre estudar, sobre desafios e projeto de crescimento pessoal. Se eu não me engano, foi isso que eu falei. Eu vou dar uma pausinha para eu saber onde é que eu estava e eu já continuo. Um momento.
Então, pessoal, voltando a falar sobre o significado da vida, eu queria compartilhar aqui algo que eu compartilhei mais cedo com a conversa que eu tive com os meus amigos, mas é algo que eu acho que eu tenho que registrar, gravado em áudio, que é a experiência que eu tive com um pé de feijão na minha vida faz uns 6 a 7 anos. E esse pé de feijão me deu um insight tão profundo que mudou a minha vida. Tipo assim, eu tive um encontro com o ser de luz. Quem foi esse ser de luz? Um pé de feijão. Então, foi o que me fez decidir estudar agronomia, por exemplo. Às vezes nas aulas eu fico até com receio, porque toda vez que você começa a aula, o professor pergunta: por que você está estudando agronomia? E eu tenho que dizer: porque eu tive um encontro mágico com um pé de feijão, vai ficar parecendo meio estranho. Mas eu vou falar para vocês. Nesse momento que eu estava meio down para baixo, eu plantei esses 10 pés de feijão e 10 não é metafórico, não, foram realmente 10. Acho que vinha na caixinha da semente que eu comprei na loja. E eu plantei 10 e reguei, decidi cuidar deles, porque quando a gente tá assim meio down para baixo, a gente vai e quer fazer algum tipo de projeto. Os projetos nessa época envolveram feijão, pimenta, berinjela, tomate e amendoim. Foram as variedades que eu lidei, mas eu vou falar hoje só do pé de feijão. O pé de feijão foi muito interessante. Eu plantei os 10 pés de feijão, gente. E eu não sabia nada de agronomia, nem sabia de família, de nada assim. Plantei, fui cuidar, segui as instruções, vi que era 120 dias para colher os frutos. E lá plantei os 10 pés. O que aconteceu? Logo que os pés nasceram, eu comecei a ver um barulho à noite. E era o barulho dos caramujos. Os caramujos vieram de uma propriedade que ficava na frente, atravessaram a rua e vieram para o quintal de onde eu tinha plantado o pé de feijão comer os brotos de feijão. Eu não sabia, aprendi aí que os caramujos têm um senso de olfato extremamente poderoso e eles adoram brotos, adoram folhas novas. Então eu estava praticamente oferecendo a ele uma salada maravilhosa de broto de feijão. Eles comeram 9 dos 10 pés de feijão e eu pensei que meu projeto ia ter acabado. E eu fiquei meio triste, né? Então decidi cuidar mais desse pé de feijão que tinha sobrado. Tentei protegê-lo das melhores formas possíveis. Comprei adubo foliar para adubar a folha e fui fazendo. E as folhas ficaram gigantescas. Era um pé pequenininho, era uma variedade pequena. Acho que não cresceu mais do que 20 centímetros. Mas as folhas eram bem grandes e ficaram muito verdes. E eu fiquei maravilhado com aquilo ali. Com o tempo foi passando, passou os 50 dias, os 60 dias, os 70 dias e assim por diante. Eu vendo aquelas folhas lindas. Daqui a pouco, depois do dia 100 por aí, as folhas começaram a secar, né? E eu comecei a ficar desesperado. Eu achei, meu Deus, esse pé de feijão tá me dizendo que eu sou terrível. Eu não consigo nem cuidar de um pé de feijão. O último pé de feijão vai morrer e eu vou ficar sem nada. Então eu decidi botar mais adubo foliar e tudo que eu fazia não funcionava. O pé secou completamente e eu fiquei totalmente decepcionado, né? Então, no dia que eu decidi arrancar o pé de feijão, né? Porque ele tinha morrido, então não tinha mais oportunidade. Eu tive uma surpresa gigantesca, que foi aí que eu digo que eu tive um encontro com um pé de feijão, e o pé de feijão mudou a minha vida, porque ele tinha várias favas de feijão. Inclusive, meu nome Fábio significa fava em latim, e é muito interessante essa relação. E ele tinha fava, e eu fui lá, abri as favas, e tinha vários grãozinhos de feijão, e quando eu contei os grãos de feijão, eu tinha 303, alguma coisa, 330 grãos em um único pé de feijão. Eu tinha plantado 10 pés, 9 tinham morrido e eu tinha 330 grãos agora. E aquilo me chocou, porque quando eu fui ver a porcentagem, acho que dá 33.000%, uma coisa assim. E eu pensei assim, existe algo no universo, no mundo, que dá um retorno de 33.000%, né? Em cada 100 dias, dá 33.000, 120 dias por aí, 33.000% de retorno. Aquilo me deixou maravilhado, porque a última coisa que eu tinha ouvido falar sobre esse retorno de 33.000, 32.000, tinha sido em uma palestra da Rinode, em que, durante a expansão da empresa Rinode, se você procurar a história dela, você vai entender que em um momento ela cresceu 32.000, 33.000% ao ano. Não conseguiu manter isso continuamente, mas cresceu. E o pé de feijão faz isso sempre que ele é bem cuidado, então isso me maravilhou. Por isso, eu decidi
fazer um curso de técnico agrícola, mas na hora eu decidi fazer o Enem e acabei entrando e caindo em agronomia. É por isso que eu estou hoje estudando agronomia, por causa de um pé de feijão. Então, e até hoje eu me maravilho com as coisas que eu aprendi. Sofro porque as coisas que eu aprendi necessariamente não são as coisas que os professores querem verificar nas provas, mas tem coisa muito legal, muito boa quando a gente começa a estudar qualquer coisa, algo bastante interessante. Aprendi coisas importantes também com as outras plantas que eu plantei, com o amendoim, com a berinjela, com o tomate principalmente, e coisas muito poderosas, muito interessantes. Mas não dá para falar tudo aqui, vou tentar guardar para outro momento, para outro áudio, né? Vamos fazer um outro áudio em outro momento para falar sobre isso. Então, o PED passou essa mensagem poderosíssima. Parte do significado da vida é juntar e passar. Porque ele cresceu, ele juntou, criou aquelas folhas verdes gigantescas e depois ele passou tudo para a descendência dele, para os filhos dele, para os grãozinhos de feijão, para que eles tivessem uma chance de crescer. E aquilo me chocou, porque o pé de feijão não tem cérebro, não tem mente. Como é que ele pode escolher isso? Né? E independente da razão, né? Aquilo me tocou muito e me fez perceber algo maravilhoso que estava na natureza e que eu precisaria estudar para entender um pouco mais. Falamos aqui então sobre significado. Eu consegui encontrar um pouco do significado nessa experiência com o pé de feijão. Mais cedo, antes de eu decidir gravar isso aqui, eu queria falar um pouquinho também sobre emoções poderosas, como o medo, a coragem, a vergonha. Por que essas emoções? Porque dentro desse processo de conhecimento, de crescimento pessoal, de significado da vida, as emoções elas atuam de forma extremamente importante. Por que eu falo isso? Porque as emoções elas geram as ações. A emoção vem de energia e movimento. Na nossa sociedade contemporânea tradicional, capitalista, ocidental, vamos botar aí os adjetivos, pós-colonial, etc e tal, na nossa sociedade complexa, vou dizer assim, a gente tende a não valorizar tanto as emoções, até porque elas tendem a não caber numa tabela do Excel, né? Mas as emoções são extremamente importantes, porque eu percebi que as emoções com as quais a gente lida afetam muitos resultados. É às vezes um dos elementos mais importantes em diferenciar resultado de atividade. Eu escutei um podcast que eu acho que chama-se O Investidor Inteligente, eu acho que esse é o nome, está lá no seu aplicativo de podcasts, e em um episódio o primeiro investidor, porque eles trocaram depois de apresentador, eu me lembro num episódio que ele falava assim, que o medo compra passivos, enquanto que a coragem compra ativos. E nesse episódio ele trouxe isso para mim muito claro, essa ideia de que uma emoção ela afeta a nossa decisão. A emoção não afeta magicamente o resultado, ela afeta a escolha que a gente faz. Então aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre a importância dessas questões das emoções e vi um pouco sobre o trabalho, quem trabalha muito com isso é Augusto Cury, que fala sobre a questão das janelas emocionais e assim por diante. O Augusto Cury traz conceitos interessantes, principalmente para falar sobre trauma depois na vida, né? Como na nossa infância algumas janelas se abrem e informações específicas são colocadas na nossa mente. E depois essas informações vão gerar resultados na vida futura. Isso também é tema para um episódio completo sobre trauma, cura emocional, sucesso, etc e tal. Mas agora a gente está falando aqui de quem mesmo, gente? De emoções. Então, eu encontrei uma lista de um site americano, na verdade eu acho que foi no Mind Valley. Mind Valley tem uma palestra, tem um curso dado por uma professora que fala sobre a questão da hierarquia das emoções. Ela tem uma lista das emoções de acordo com valores, tipo assim, a vergonha valeria 20, que seria a emoção mais baixa, enquanto que o amor ou a iluminação seria 700 ou 720. Tem uma tabelinha, e eu achei essa tabelinha maravilhosa, porque ela me apontou que existia uma escada, existia uma transição, porque antes eu tinha as emoções e eu não sabia como chegar em outro lugar. Há também um conceito muito interessante que é a roda das emoções. A roda das emoções é igual a roda das cores. Ela tem as emoções primárias, algumas rodas têm 4 emoções, outras rodas têm 8 emoções primárias. Mas dessas emoções elas se combinam em todas as outras. Assim como a roda das cores tem o branco, o preto e as cores primárias, tem todas as outras cores em volta.
A Roda das Emoções também tem isso. Vale a pena pesquisar no Google, Roda das Emoções. E aí você consegue, por exemplo, encontrar uma emoção que é filha de outra, encontrar a emoção originária, porque encontrando a emoção originária, a gente pode criar o caminho para chegar na emoção que a gente quer. Né? Tipo alegria, sair do medo e ir para a alegria. Então é bastante interessante isso daí. Se você puder pesquisar sobre esse assunto, eu creio que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Também os cursos do Mind Valley são muito bons, tem muita informação lá. Checa lá o site deles e vê o que é que eles têm para oferecer para vocês. A internet está cheia de opções, gente. Hoje em dia a gente pode procurar tanta coisa, ter tanta resposta, tanta coisa boa na internet. Tem tanta coisa ruim também, mas também tem tanta coisa boa. E o nosso trabalho é separar o joio do trigo, a coisa boa da coisa não tão boa, e até encontrar a coisa boa dentro da coisa não tão boa. Mas, vamos lá. Estávamos aqui falando sobre o significado, falando sobre as emoções, a importância das emoções, a importância de saber em que emoções nós estamos e como transmutar, porque a palavra é essa, transmutar. Vale muito a pena estudar música. Quem estuda música aí está com um ponto a mais. Porque na música existe a transposição, né? Que é um trabalho que o músico faz de transpor uma melodia, uma música de um arranjo de notas para outro arranjo no teclado lá, né, do piano. Imagina que você está tocando aqui na primeira oitava e você querer transpor essa nota para mais adiante. É muito interessante isso, viu, gente? Dá para fazer de uma forma bastante interessante e legal. Só que tem regras para transpor, porque o teclado tem, se eu não me engano, são 7 notas principais e 5 seminotas. Então, 7 e 5 vai dar... Quanto é 7 e 5, gente? Vai dar 12. Então, imagine aí, para você poder repetir algo, tem que ser de 12 em 12, mas a gente faz às vezes de 7. Então, imagine a combinação para transpor para você ter o mesmo efeito em outra oitava, que na verdade tem 12 notas. É muito estranho isso, né? Porque são 7 notas e 5 seminotas. Mas vamos lá. Eu não entendo muito de música, mas eu me apaixonei por isso na aula de piano que eu fiz. Muito, muito legal. Lá na Igreja Lírio dos Vales, em Salvador, muito legal. Lembranças muito boas. Quem quiser passar por Salvador, visita lá. Igreja Lírio dos Vales foi onde eu fiz essas aulas de teclado que me ensinaram muito sobre essa questão importante da transposição. Gente, vamos lá o que eu estava falando. Sim. Com as emoções, dá para fazer algo semelhante. Quando você adquire uma habilidade igual um músico, você consegue pegar uma série de emoções em uma determinada oitava, ou seja, em uma determinada vibração, da raiva, por exemplo, e pode transpô-las para a alegria, aceitação, entendimento, amor próprio, etc. e tal. Isso é interessante porque, ao transpor as emoções, você conseguirá transpor as ações e ter ações mais produtivas. Isso é muito legal, muito bom. Eu já fiz isso em algumas áreas da minha vida. Ajuda bastante mindfulness. O mindfulness é uma técnica que você vai encontrar na internet como técnica da atenção plena. Tem livros sobre esse assunto, em inglês eles chamam de mindfulness, que é a habilidade de você estar aqui e agora com você mesmo. Né? Sentindo a sua vida, experimentando as suas emoções. No caso aqui, eu estou sentindo a dor de cabeça que eu estou tendo e tentando estar prestando atenção ao meu corpo para saber qual o próximo sintoma que vai aparecer. Mas seria basicamente isso. E tá bem com isso, né? Tá confortável, né? Não tá desesperado, achando, meu Deus, eu preciso de ajuda, me ajudem. Então, mindfulness tem a ver com isso, com estar presente no momento, com estar presente para foi lá que eu aprendi a ideia de estar presente, de perceber a respiração. Tem um livro de um seguidor do Dalai Lama, né? Que é o cara chamado Thich Nhat Hanh. Se eu não me engano, se ele não for o Dalai Lama, ele é um seguidor do Dalai Lama. Eu não sei quem é quem, só sei que foi o livro do Thich Nhat Hanh, que falava sobre comunicação. E o livro falava basicamente... Eu fui ler o livro achando que ia falar sobre comunicação com outras pessoas, e o livro basicamente todo fala sobre você prestar atenção aos seus passos. E você prestar atenção à sua respiração. Eu me lembro que quando eu li esse livro, eu ia para o trabalho prestando atenção aos meus passos. 1, 2, 3, 4. E a respiração, muito que nem criança, sabe? E depois que eu fui estudar um pouco mais sobre mindfulness, técnicas de alongamento, yoga, etc e tal, e isso aí foi muito legal. Hoje eu olho assim, o desenvolvimento é muito bom. E comecei a prestar atenção ao meu corpo, né?
a essa questão. E, incrivelmente, melhorou. Olhando para trás agora, não fazia sentido, mas como era a única opção que existia, melhorou. Foi um livro que ajudou muito, né? Procurem aí o material do Thich Nhat Hanh. Depois do Thich Nhat Hanh, ou antes, eu não sei muito bem, encontrei o trabalho da Margaret Lange. Essa aí é a mulher topíssima da minha vida. Margaret Lange, porque ela trouxe a ideia da técnica de liberação emocional, EFT, para falar sobre dinheiro e prosperidade e emoções. Foi a primeira vez que ela mencionou a ideia de emoções e chakras e trauma e trouxe essas coisas juntas e eu não sabia o que significava. Eu tinha muito preconceito sobre isso, então eu não queria entender sobre essas coisas, né? Mas eu me lembro que ela falou sobre algo que ficou marcado na minha mente, que foi o seguinte: questões relacionadas a dinheiro estavam ligadas a primeiro e segundo chakra, e eu não sabia nem o que era chakra, nem o que era o sistema de chakra, nem para que servia, etc e tal. E eu não liguei muito para isso, liguei mais na técnica de liberação emocional, que para trabalhar essa questão da aceitação, de mudar a crença, porque o trabalho que eu encontrei com a Margaret foi a ideia de crenças, que tínhamos crenças e não só crenças, mas também contratos que nós fazíamos com nós mesmos durante a nossa vida, na infância, para nós sermos de uma determinada maneira ou não sermos de uma determinada maneira. Isso foi muito poderoso, porque aí eu comecei a perceber que existia uma regra por trás da disfunção, por trás dos problemas que eu achava que eram estranhos, existiam regras e eu ganhava alguma coisa. E essa ideia de que eu ganhava alguma coisa veio 10 anos depois de ouvir de uma profissional de programação neurolinguística que eu ganhava alguma coisa com os meus problemas. E eu me lembro que nessa época eu achei que aquela mulher era louca. Eu estava em Londres, na verdade foi em Londres ainda, e eu fiz essa terapia de três sessões, não lembro o nome da moça, mas eu me lembro que ela falou que eu ganhava alguma coisa com meus problemas e eu precisava entender o que eu ganhava. Não fazia sentido para mim naquela época. Anos depois que eu fui entender, esse ganhar não é sentir prazer, não é estar feliz. Esse ganhar é uma retribuição. A gente se sente seguro quando a gente faz algum tipo de comportamento. E isso é ganhar alguma coisa. E a gente pode se sentir seguro até na nossa zona de conforto. E isso foi o que eu aprendi. Que esse ganhar necessariamente não era receber algo e estar feliz. Às vezes era só permanecer, manter uma situação como ela era. Estávamos falando aqui sobre EFT, técnica de liberação emocional e também de programação neurolinguística, que muito interessantemente quem vai falar um pouco sobre isso aí é o Hélio Couto aqui no YouTube. Sigam lá, vejam lá o que ele fala sobre isso, fala sobre espiritualidade, fala sobre evolução, muito interessante. Peguem o que gostem, deixem o que não gostem, porque a internet está cheia de gente falando muita coisa e a gente precisa pegar o que é bom pra gente. Então não vou dizer para você siga ninguém totalmente. Eu tenho aqui falado de várias pessoas que me ajudaram e passaram coisas para mim que me ajudaram a ter uma visão melhor de mundo, desde um pé de feijão até um profissional como Hélio Couto, ou um líder religioso como Thich Nhat Hanh, ou uma engenheira como a Margaret Lange, que era engenheira e passou a ser coach, depois que ela começou a trabalhar com essa questão, e trouxe para mim uma ideia muito central dentro do trabalho dela. O que mais me interessou na época que eu conheci a Margaret foi a ideia do goal trauma de objetivo, que é a ideia de que quando a gente fracassa na nossa vida, em alguns momentos, a gente cria um trauma. E a gente deixa de confiar na gente, a gente deixa de acreditar na gente, passa a achar que nós não somos capazes, que não somos bons. Aqui estamos falando sobre o tema capacidade, ser suficiente. E eu vou introduzir o trabalho da Marisa Peer, que é quem fala sobre isso, sobre ser suficiente. Ela é uma psicóloga britânica, terapeuta britânica, que consegue resultados maravilhosos ensinando as pessoas a serem suficientes. Mas voltando aqui para o trabalho da Margaret Lange, quando ela falou dessa questão do goal trauma, eu percebi que eu tinha uma experiência, gente. Eu perdi muito dinheiro. Eu falo com o Rafael, foi 150 mil reais. 150 mil reais, olha assim, eu vou dar risada. Eu não precisava trabalhar e hoje eu estou trabalhando porque eu perdi esse dinheiro. Na verdade, eu abri mão, eu dei de mão beijada. E como foi que eu fiz isso? Os traumas, as crenças limitantes, tudo isso. E depois eu descobri um nome maravilhoso,
tem uma coisa chamada Impostor Syndrome, síndrome de impostor. Essa síndrome é muito interessante, porque ela faz a gente abrir mão de coisas porque a gente não acredita que a gente é capaz. Ela está muito ligada a esse senso de não ser suficiente que a Marisa Peer fala. Mas a síndrome do impostor é muito legal. É legal de estudar, né? De viver, não. Mas para estudar é muito bom. Porque você começa a perceber assim, gente, como a gente pode se achar incapaz, né? Tipo, ganhar um prêmio, alguma coisa e sentir que como se a gente tivesse roubado quando a gente ganhou, gente. Foi ganhado, foi ou certificado, ou é nosso mesmo. E isso acontece. Então vale a pena estudar sobre esse assunto se você se vê se sentindo incapaz, mesmo com resultados tangíveis que outras pessoas falam. Menino, menina, você é tão bom nisso aqui, você é tão bom naquilo ali. Talvez exista algo ligado a esse tema aí. Procura no Google, Síndrome do Impostor. Vale a pena. Estávamos falando do trabalho da Margaret Land, em que ela falava sobre o trauma de objetivo. E aí eu percebi que eu tinha, porque eu tive esse grande problema de ter perdido, de ter fracassado. E eu internalizei isso como se tivesse sido uma coisa só minha, que eu tinha sido o único responsável. E só depois de muito tempo que eu percebi que tinham vários fatores, muitos fatores. Gente, até a cor da minha pele afetou. Só um momento que eu vou parar aqui e já volto. Um momento. Desculpem aí pelo arroto que eu quase ia dar aqui sem querer. Não foi planejado, não. Até a cor da minha pele. Depois que eu fui entender essa questão do trauma de objetivo, que eu fui separar o que realmente era meu do que não era meu. Pra quem não sabe, eu sou negão da Bahia. Então, assim, essa questão da cor da pele afetou em algumas áreas. Eu não tinha consciência nenhuma. Só fui ter consciência disso quando teve aquela questão do Black Lives Matter, dos americanos lá que estavam morrendo, foram assassinados pela polícia, que eu comecei a estudar, encontrei algumas pessoas e eu entendi, gente, a raça afeta a vida das pessoas. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, porque é muito profundo, muito legal, mas você pode estudar sobre esse assunto, talvez eu faça um áudio só sobre isso, raça e o impacto da etnicidade dentro do sucesso e do crescimento pessoal. Porque a cor, a raça, a nossa imagem, como a gente se vê, é muito importante, vai afetar. É muito legal estudar sobre isso aí. Mas estávamos falando sobre isso, aí eu consegui separar, né? Muito do que era meu e do que era do sistema, assim, questão de outras pessoas, sistemático, da sociedade. Isso ajudou muito, porque como a Margaret fala, chega um momento que você trabalha o seu trauma e você supera ele. E ele passa a ser algo bom para você. O trauma deixa de ser um peso e ele vira um asset. Ele vira algo que você consegue usar. Ele vira algo que você pode investir, porque você passou pelaquela experiência. Você teve aquele sofrimento, você teve aquele insight. Não estou dizendo aqui que você tem que sofrer para aprender, mas quando você sofreu, não precisa jogar fora o aprendizado, né? Então, assim, eu aprendi isso com a Margaret. Não tem preço isso. Então vamos falar aqui sobre, para tentar aqui encerrar, já tem 36 minutos de conversa aqui falando sobre coisas e significado da vida e termos e trauma de objetivo e crescimento pessoal e chakras e etc e tal. O que foi que eu fiz então, pessoal? Eu comecei a utilizar qual a ferramenta que eu queria usar para trabalhar isso. Na verdade, eu tive um insight, uma inspiração que eu precisava fazer yoga. E eu fui fazer yoga no início da pandemia, porque eu tinha visto os vídeos meus quando eu estava fazendo um treino com o super personal Kauli Moura, que é topíssimo, ciclista, já ganhou medalha, o cara é top, segue ele lá no Instagram, Kauli Moura, K-A-U-L-Y Moura, o cara é top, um barbudinho com óculos escuros que você vai ver lá. E eu fazia o treino com ele e também muito brother, muito amigo do João Vitor, que é parceirão dele, estão correndo aí de bike, desejo muito sucesso, muitas coisas boas para eles. Se puder patrociná-los, patrocina. Os caras são tops, muito bons. E quando eu tava fazendo esse treino com o Kauli, eu comecei a filmar o meu treino, tirar fotografia. Se você olhar no Instagram, você vai ver algumas coisas lá. E eu comecei a perceber que minha linguagem corporal estava totalmente fechada, estava escondida, estava travada. E eu precisava fazer alguma coisa. E veio esse insight da yoga. E aí eu comecei a fazer yoga no início da pandemia. Juntou com a pandemia, que não dava para fazer atividade física. Eu comecei a fazer o alongamento. E foi muito bom, gente, porque inicialmente eu não conseguia fazer nada, né? Doía tudo e tinha umas poses que davam precisava ir para o psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, todo tipo de terapia possível para poder resolver. Porque, por exemplo, o cachorro olhando para baixo, que você pode encontrar no Google, me dava medo. Me dava medo. Então eu comecei a achar o que é que tem aqui, né? Posição do corpo, trazendo à tona emoções. O que é que tem aqui? Aí eu mergulhei, comecei a entender isso. E foi aí que eu lembrei
do trabalho lá da Margaret, que falava de dinheiro e primeiro e segundo chakra. Então eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar sobre esse assunto, encontrei a yoga com Melissa, que Melissa é uma professora do Canadá, que ela tem umas aulas topíssimas para quem gosta de relaxar. Eu digo que as aulas dela são para pessoas ricas, porque a Melissa, meu Deus, a yoga dela que ela faz é yoga de... Como é que eu vou fazer, meu Deus? Qual o nome? Restorative, yoga de restauração, ou seja, você fica com o pé pra cima em casa. Então a Melissa sempre faz isso, é yoga de gente rica. Mas eu comecei a trabalhar essa questão com o Saturno. Saturno é o Saturno Movement, é o nome dele, Gabor Saturno, acho que é Gabor Saturno, ou Saturno só, tá no YouTube, é yoga para homens e calistenia, né? Ele começou a falar sobre calistenia, tava trabalhando em casa, malhando em casa, e precisava usar o meu corpo. Então eu comecei aí a perceber a questão do alongamento. E foi aí que eu caí no mundo da yoga. Depois do Saturno, eu lembrei mais ainda dessa questão de primeiro e segundo chakras e procurei o trabalho da Cassandra, yoga com a Cassandra, porque ela tem umas sessões de Yin Yoga com primeiro, segundo, todos os chakras especificamente. Então eu comecei a trabalhar o primeiro, o segundo. Aqui no Brasil também tem a... Ah, meu Deus, como é o nome? Fernanda Cunha. Fernanda Cunha é muito legal. Procura no Google, você vai achar. Tem Yoga da Maré, também muito interessante, com algumas dicas topíssimas. E tem o que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Tem a Camila, acho que aparece uma Camila sempre no Google. Eu não vi muitas aulas dela, mas tem. Então, assim, foi muito com a Cassandra e muito com a Adrienne, na verdade, nos Estados Unidos, que a Adrienne tem uns vídeos, ela começava assim com uns vídeos de 10 minutos, 5 minutos, yoga para coisas específicas, né? Eu me lembro que foi uma época em que um meu amigo Leslie morreu e o Leslie já estava em avançada idade, morreu e foi um choque para mim. E eu utilizei yoga para poder lidar com o luto. E funcionava, gente, estranhamente. Tipo assim, vinha aquela emoção negativa, eu fazia o flow de yoga e ficava melhor. Então, assim, foi muito legal isso, muito bom. Então, trabalhando aí, cheguei nisso por causa do dinheiro, né? Porque a Margaret Land falava de primeiro, segundo chakra e dinheiro, e eu tava com problemas financeiros. E depois eu fui descobrindo essa questão de mobilidade. E o que aconteceu? Ao começar a fazer yoga, começar a estar presente no corpo, a começar a meditar também um pouquinho, eu fiquei mais ousado. Eu fiquei muito ousado. Tipo assim, os vídeos que você vê eu fazendo, eu só faço por causa disso. E interessante, e veio naturalmente. Tem uma ligação, porque se você for ver a yoga que eu comecei a fazer, os passos, o processo inteiro, trabalhar essa questão de pertencimento e de ser suficiente. Quando a gente se sente suficiente e capaz, a gente começa a fazer mais coisas. Então, independente se você fizer yoga, se você fizer taekwondo, se você fizer tai chi, se você fizer dança, se você fizer zumba, se você fizer pagode, se você fizer qualquer coisa, dançar é muito bom. Porque eu encontrei o trabalho de uma portuguesa que ela falava sobre isso. Eu não lembro o nome dela, talvez em outro áudio eu fale. Mas foi ela que trouxe essa ideia de qualquer tipo de movimento de corpo ajuda. Não precisa ser yoga não, viu gente? Se você não se sente confortável, questão de outro continente, de outro lugar, e você gosta de fazer samba, faça samba com a intenção de crescimento e vai aparecer as coisas para você. E você vai crescer, e você vai ser próspero, e você vai ser feliz. Se você escolher, o caminho que você escolher, eu espero e desejo que as suas realizações venham por ele. Porque as possibilidades são infinitas. E falando de possibilidades infinitas, tem que mencionar o trabalho da super, uber Louise Hay, que foi quem eu conheci há mais de 15 anos atrás, pelo trabalho de doutora Ana, terapeuta holística, que eu não sei onde a doutora Ana está, mas era Ana Irujo, acho que o nome da doutora Ana é esse, Ana Irujo. Mas a doutora Ana Irujo, ou era Ana Pedro Irujo, mas é da família Irujo, então vamos lá. Ela me deu esse livro, acho que você pode curar a sua vida. E depois de muito tempo eu comecei a ouvir os áudios da Louise Hay para dormir, junto com os áudios do Hélio Couto. Né? Então eu misturava Louise Hay, Hélio Couto, qualquer outra palestra. Comecei a estudar muito sobre programação neurolinguística, sobre emoções, sobre medo. Você tem um trabalho da Brené Brown que fala muito sobre vergonha, e ela não é mística, ela é pesquisadora mesmo, gente. Tem um trabalho de John Bradshaw que fala sobre vergonha também, muito legal, vale a pena ser estudado. Então são muitas coisas. Quem tiver dúvida,
sobre alguma coisa que eu falei, se você conseguiu me acompanhar até aqui. Me pergunta, se eu estiver bem eu respondo, se não eu não posso responder, né? Mas vamos lá. Se eu estiver bem eu respondo para vocês, mas desejo a vocês muita felicidade, porque isso me ajudou muito. Aí você pergunta, Fábio, você ganhou o dinheiro que você queria, você ficou rico? Ainda não, gente, mas eu confesso que o dinheiro que eu tenho rende mais, eu consigo usar de uma forma melhor, eu consigo ter mais resultados, e de uma certa forma acho que ganho até mais, mas fiquei mais tranquilo. Então, assim, tudo começou com o pé de feijão, né? Vamos lá, né? Eu acho que o pé de feijão foi o quem atraiu toda a história. Então vai ter Fabão e o pé de feijão. Essa é a história. Fabão e o pé de feijão que eu vou contar porque foi muito top. Espero que vocês tenham gostado. Acho que 44 minutos é suficiente. Vou finalizar aqui dizendo que eu vou ouvir o meu Ho'oponopono mágico da Beth Russo agora antes de dormir, porque eu faço dois. Eu faço o do para homens e eu faço o do dinheiro. Eu resisti muito a esse do dinheiro, porque parece muita otariedade. E desculpa, eu vou usar o termo que eu uso aqui, otariedade. Tipo assim, eu vou ficar falando dinheiro amaldiçoado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Tarará, tarará, tarará. Parece uma coisa ridícula. Mas, gente, a gente tem crença limitante com dinheiro mesmo. Tem. E se o Ho'oponopono, não sei como pronunciar isso, mágico, funciona pra você, vai lá, busca isso. Eu gosto também de um que é pro cliente abençoado, que é outra pessoa que faz. Então, assim, Ho'oponopono, desculpa, não sei falar isso. É o Ho'oponopono mágico. E outra coisa que eu aprendi muito a gostar foi a meditação meta. Meta meditação, ou oração meta. Porque ela me ajudou muito a, tipo, deixar de gostar, de não gostar tanto de algumas pessoas, né? A gente diz que eu odeio algumas pessoas e às vezes essa meditação meta ajuda. Tá bem, hoje eu tentei falar de tudo em 45 minutos e talvez não tenha falado de nada, mas vou terminar por aqui e desejar muita paz, felicidade, prosperidade e que alguma coisa que eu falei aqui sirva para você crescer onde quer que você esteja, desse Brasil ou desse mundo. Um abraço no seu coração e vejo vocês ou converso com vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, namastê para todo mundo.